Olá, que alegria poder falar com você mais uma vez. Na mensagem de hoje, eu quero trazer um tema que é na realidade muito triste, muito sofrido, mas que pode ajudar muitas vidas, ajudar muitas famílias. É a minha história de vitória sobre o alcoolismo. Eu fui alcoólatra, bebi compulsivamente por muitos anos. Eu destruí relacionamentos, fiz minha família sofrer e quase perdi tudo. Hoje eu sou livre. E não foi fácil, não foi rápido e não foi um milagre instantâneo. Foi uma decisão de 24 horas em 24 horas, um dia de cada vez. Hoje eu não vou fazer uma oração comum, eu vou contar minha história, a verdade sem enfeitar. Vou falar sobre os 3 lados dos vícios que ninguém conta. Vou falar sobre como minha família adoeceu junto comigo e vou te ensinar o que realmente funciona para se manter livre. Se você está viciado ou se você ama alguém viciado, esse vídeo é para você. Fica até o final, porque no fim vamos orar, não só pelo viciado, mas pela família também. Então vamos lá. Como tudo começou? Eu não acordei um dia e decidi ser alcoólatra. Começou aos poucos, uma cerveja aqui, outra ali, depois foi todo final de semana e depois foi todo dia. Quando eu percebi, eu já estava preso. Eu não bebia porque eu queria, eu bebia porque eu precisava. O álcool deixou de ser prazer e virou necessidade. Eu acordava pensando nisso, eu escondia garrafas para beber escondido, eu mentia, eu me tornei outra pessoa. Teve um momento que eu olhei no espelho e eu não me reconheci. Eu vi um homem quebrado, vazio e destruído. Minha família sofria, minha esposa não sabia mais o que fazer. Meu filho e minhas filhas me viam naquele estado e eu via a decepção nos olhos deles. Logo quando o dia amanhecia, eu saía de casa. Passava dias naquela situação, caía nas ruas, era uma vergonha total. O SUS tendo que me pegar e me levar para o hospital, era uma situação complicada, realmente muito complicada. E eu prometia 1000 vezes que eu ia parar. Amanhã eu paro, semana que vem eu paro e depois dessa eu paro. Depois disso, nunca mais eu bebo mais. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Até mesmo de pessoas que hoje estão ali ao redor da gente falando: ah, se eu escapar dessa, nunca mais eu bebo. E assim era comigo também. Só que eu nunca parava, porque as promessas eram para o futuro. E o vício estava no presente. A verdade sobre o alcoolismo é uma doença reconhecida. E aqui eu preciso parar e falar uma verdade que muitos não sabem. O alcoolismo é uma doença, não é falta de caráter, não é fraqueza moral, não é falta de vergonha na cara, como muitos dizem. É uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E aqui está a parte que dói. Essa doença não tem cura, mas o lado bom é que ela tem controle. Isso significa que eu não posso dizer: eu fui alcoólatra e pronto, acabou. Não, eu serei alcoólatra pelo resto da minha vida. A diferença é que hoje eu sou uma alcoólatra em recuperação, que controla a sua doença dia após dia. O alcoolismo é perigoso, é sorrateiro, ele não chega gritando.
ele sussurra. Começa devagar e quando você percebe, você já está preso. É uma doença que destrói famílias silenciosamente, rouba sua dignidade aos poucos, te faz mentir para quem você mais ama. Mas a virada foi quando eu busquei ajuda. Chegou um ponto que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu buscava ajuda, ou eu ia morrer naquela situação, porque eu não aguentava mais. E foi aí que eu busquei ajuda de verdade. Primeiro, eu decidi que eu deveria me internar em um centro de recuperação. E essa foi a melhor decisão da minha vida. Fiquei internado por 6 meses e ali aconteceram coisas fundamentais para a minha recuperação. Ali eu desintoxiquei o corpo que precisava se livrar do veneno. A abstinência foi dura, mas ali eu tinha suporte médico e estrutura para passar por isso. Ali eu aprendi sobre a doença, eu entendi que na realidade o alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Que eu não sou fraco, eu sou um doente que precisa de tratamento. Ali eu aprendi que sou um filho amado, que eu tenho valor, que Deus me ama e que eu mereço viver com dignidade. O centro de recuperação é um local muito bom para você ser acolhido. Ali você não é julgado, ali todo mundo está na mesma luta. Ali todo mundo é igual, ali você se sente compreendido. Mas eu preciso ser bem sincero nessa hora. Eu precisei me esforçar para vencer o tempo e o processo, porque 6 meses é muito tempo. Tem dia que você quer desistir, tem dia que você pensa em abandonar tudo, tem dia que você não aguenta mais estar ali. Mas eu lutei dia após dia e me esforcei. Eu venci o tempo e o processo, porque eu aprendi a frase que diz assim, só por hoje. Eu falei, só por hoje eu preciso ficar aqui. E ali eu vencia o tempo e o processo que seriam necessários. Ali eu convivi com outros viciados de toda espécie, vi histórias tristes, vi recaídas, vi também muitas vitórias e eu decidi que eu seria uma vitória. Depois da internação, o acompanhamento contínuo, porque não adianta você somente estar no centro de recuperação e vencer o tempo e o processo. Você precisa de acompanhamento profissional. E quando eu saí da internação, eu busquei uma psiquiatra. E essa psiquiatra foi essencial. Ela me acompanhou, me medicou quando foi necessário e me indicou a título de urgência para ter acompanhamento de psicoterapia. Porque ela sabia, a desintoxicação física aconteceu na internação, mas o tratamento emocional precisava continuar. Então comecei a psicoterapia com uma psicóloga. E ali trabalhei as dores emocionais que eu tentava afogar no álcool. Aprendi a enfrentar meus traumas, minhas frustrações, desenvolvi ferramentas para lidar com os gatilhos e com a vontade de recair. Foi aí que eu descobri que realmente eu tinha muitos traumas escondidos e aprendi a tratá-los. E além de tudo, eu tive que tomar remédios controlados, sob supervisão rigorosa da psiquiatra, e só parei quando ela me disse que eu não precisaria mais. Ela foi retirando aos poucos, com acompanhamento, do jeito certo. Não foi da noite para o dia, também foi tudo um processo. Tudo isso foi fundamental. A internação me salvou, a psiquiatra me acompanhou, a psicóloga me ajudou a curar as feridas emocionais, os remédios que me estabilizaram quando foi necessário, e até mesmo nas recaídas foi muito essencial
o atendimento dessas profissionais. Me ajudaram muito, me se tornaram minhas grandes amigas. Mas teve um momento decisivo que só eu podia fazer. E esse é o ponto-chave. Ouça muito bem, você que é viciado ou família de um viciado. A decisão que mudou tudo na minha vida. Depois da internação, do acompanhamento psiquiátrico, da psicoterapia, dos remédios, eu tive que tomar uma decisão que somente eu poderia tomar. Eu resolvi ser meu melhor amigo. E o que isso significa, Valmir? Significa que eu parei de me sabotar, parei de ser meu pior inimigo, parei de repetir os padrões destrutivos como insanidade e tomei a decisão firme de parar. Não foi só querer parar, foi decidir parar. E nesse momento, Deus também estava me presenteando com meu primeiro neto. E ali foi uma força ali muito grande, porque quando a gente quer realmente, tudo corrobora. E aquilo foi um gatilho muito grande, porque eu dizia, meus netos não vão me ver dessa forma. Então, foi assumir o controle da minha vida de volta. E eu entendi que a internação me desintoxicou e me ensinou, mas eu precisava continuar aplicando o que eu aprendi lá quando internado. A psiquiatra me medicou e me orientou, mas eu precisava seguir as orientações. A psicóloga me deu ferramentas, mas eu precisava usá-las todo dia. Os remédios me ajudavam, mas eu precisava fazer a minha parte. Até que um dia eu entendi algo que mudou tudo. E eu não sei se vou conseguir ficar sem beber pelo resto da vida. E isso é grande demais. E isso me assusta, porque você pensar assim, nunca mais eu vou beber, é tempo muito longo, é muito futuro. Mas aí eu decidi. Eu sabia que hoje, nas próximas 24 horas, eu poderia ficar sem beber. Então eu disse para mim mesmo, mas eu sei que hoje, nas próximas 24 horas, eu posso ficar sem beber. E foi aí que tudo mudou de verdade. Parei de fazer promessas para o futuro e comecei a viver o hoje. E acreditem, foi aí que eu aprendi a controlar a ansiedade e eu me libertei dela. E hoje eu vivo assim. As coisas que eu tenho que fazer hoje é hoje, amanhã eu espero amanhã, né? E foi aí que realmente tudo mudou. Parando de fazer promessas e começando a viver o hoje. 24 horas em 24 horas, um dia de cada vez. E eu tenho que falar também os 3 lados dos vícios que precisam ser tratados. O lado físico. Vício não é só falta de força de vontade. Tem um lado físico. O corpo pede, o corpo precisa, o corpo entra em abstinência. No meu caso, quando eu ficava sem beber, eu tremia, suava frio, ficava irritado, não conseguia dormir. O corpo gritava por álcool. E isso vale para qualquer vício, seja droga, cigarro, até pornografia e comida. O corpo se acostuma e o cérebro pede. Por isso, não é só parar de querer, tem uma batalha física acontecendo. Por isso, a internação foi essencial no meu caso. Ali eu desintoxiquei com segurança. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental. Por isso, os remédios foram importantes quando necessários. O lado emocional, mas também tem o lado emocional. A gente não bebe, usa ou se vicia à toa. Tem uma dor por trás. Tem algo que a gente está tentando afogar, esquecer e escapar. No meu caso, eu bebia para fugir da ansiedade, da frustração, das decepções.
O álcool era meu anestésico emocional. E quando você tira o vício, a dor continua lá. Por isso, muita gente volta, porque a dor que estava escondida aparece. A libertação real só vem quando você enfrenta a dor, não quando você foge dela. Por isso, a psicoterapia foi fundamental. Na internação eu aprendi que sou filho amado, mas na terapia eu aprendi a acreditar nisso de verdade. Aprendi a curar as feridas, aprendi a sentir a dor sem fugir dela. E foi nessa fase que eu me libertei de outro mal, da depressão, da angústia e dos traumas. Foi luta, não foi fácil, como eu disse, foi muito tempo. Eram dias terríveis, dias que eu não queria nem viver mais. Mas essas ferramentas na minha vida que Deus colocou foram fundamentais. E falando em Deus, também tem o lado espiritual. Vício é escravidão, e toda escravidão tem uma origem espiritual. A Bíblia fala de jugos e cadeias. Tem uma opressão espiritual sobre o viciado, um espírito de escravidão que prende, que controla, que domina. E você só se liberta de verdade quando você entende. Essa é uma batalha espiritual também. Por isso eu oro, por isso eu busco a Deus todo dia, por isso eu gravo essas mensagens, porque além de te ajudar, elas acabam me ajudando também, porque eu sei que sozinho eu não consigo, eu preciso da força de Deus. E Deus me dá de 24 horas em 24 horas, um dia de cada vez. De novo, na internação eu aprendi que sou filho de Deus, e essa verdade me libertou espiritualmente. Entendi que Deus me ama, mesmo quando eu estava nas ruas sendo recolhido pelo SUS, mesmo quando eu estava no fundo do poço. E uma coisa, eu entendi que a medicina trata o físico, a terapia trata o emocional, mas só Deus liberta o espiritual. E aqui eu faço um gancho dizendo que eu tive também que deixar de ir a lugares que eu ia outrora, aqueles lugares que me levavam ao vício. Eu tive também que deixar algumas amizades, porque, como eu falei, eu passei a ser meu melhor amigo. Então, como é que você ora pedindo libertação, você faz tratamento e você continua andando nos mesmos lugares? Então, eu tive que fazer esse esforço também, isso todos os dias. E agora, falar algo que realmente me doía muito é saber que a minha família estava sofrendo. Realmente, a família adoece junto, e isso é o que ninguém fala, a codependência. Agora eu preciso realmente falar algo que ninguém fala. Minha família era codependente. O que é isso, Valmir? É quando a família gira em torno do viciado. Minha esposa vivia preocupada comigo, me vigiava, tentava me controlar. Ela parou de viver a vida dela para viver a minha vida. Ela sofria quando eu sumia por dias. Ela não sabia se eu estava vivo ou morto quando o SUS me pegava nas ruas. Meu filho e minhas filhas cresceram vendo aquilo, e isso marca, isso machuca, e isso deixa feridas que duram anos. A codependência adoece, a família fica ansiosa, estressada, deprimida, perde a paz, perde a alegria, perde a vida. Realmente é um sofrimento da família. Não é fácil viver com o viciado, eu sei bem disso. Vocês que são esposas, maridos, filhos, pais de viciados, eu realmente sei o que vocês passam. Vocês sofrem tanto quando o viciado, às vezes, até mais do que eles, porque vocês estão conscientes, vocês sentem tudo,
Vocês amam aquela pessoa e veem ela se destruindo. Vocês tentam ajudar, mas parece que nada funciona. Vocês ficam exaustos, frustrados, perdidos. E eu quero dizer, vocês também precisam de cura, vocês também precisam de libertação, vocês também precisam cuidar de vocês. A família precisa de tratamento também. Não adianta só o alcoólatra se tratar, a esposa precisa de terapia, os filhos precisam de apoio psicológico. A família precisa aprender que não pode controlar o viciado, que amar não é se destruir junto, que precisa cuidar de si mesma, que só Deus pode libertar. Vocês só podem apoiar, porque você não pode salvar ninguém, só Deus pode. Você pode amar, pode apoiar, mas você não pode controlar. E como eu vivo livre um dia de cada vez, porque promessas não funcionam. Durante anos eu fiz promessas, eu nunca mais vou beber. E toda vez que eu quebrava a promessa, a culpa era gigante, a dor emocional. Eu me sentia um fracasso. E aí eu bebia mais para afogar a culpa. Até que eu entendi, o problema não era a promessa. O problema era a dimensão da promessa. Nunca mais é grande demais, é pesado demais, assusta, paralisa. E a sabedoria do hoje. Então eu mudei, eu parei de pensar no ano que vem, parei de pensar na semana que vem, e hoje eu acordo e digo, hoje eu não vou beber, só hoje, nas próximas 24 horas. E quando termina o dia eu agradeço a Deus, obrigado por me dar força hoje. No dia seguinte eu faço tudo de novo, hoje eu não vou beber. E assim se vão dias, e assim os dias viraram semanas, e as semanas meses, e os meses viraram anos. Mas eu não penso em anos, eu penso em hoje. Se alguém me pergunta a tempo, eu digo, eu não me preocupo com o tempo, eu só digo que tem muitas 24 horas que estou liberto. E só por hoje mesmo, porque hoje eu consigo, hoje Deus me dá força, hoje eu venci. E amanhã eu penso amanhã, de 24 horas em 24 horas, um dia de cada vez. E às vezes você diz, mas Valmir, eu não consigo 24 horas. Eu já falei para pessoas, tente parar por 5 horas, depois aumente para 12, depois aumente para 20, depois para 24, depois um dia, 2 dias, não se preocupe, você vai conseguindo aos poucos. E quando necessário, vá buscar ajuda profissional, porque sozinho você não consegue, de forma alguma. E a mensagem agora para quem está lutando, mensagem para o viciado, se você está nessa luta agora, ouça bem o que eu vou te falar. Não tenha medo de se internar, foi a melhor decisão que tomei. Ali você desintoxica, ali você aprende sobre a doença, ali você descobre que é um filho amado, é um lugar de acolhimento, não de punição. Mas saiba, você vai precisar se esforçar para vencer o tempo e o processo. 6 meses, 3 meses, 1 ano, seja quanto for, você vai ter dias difíceis, mas vale a pena. Eu venci, você também vai vencer. Depois da internação, busque um psiquiatra. O acompanhamento médico é fundamental. Tome os remédios se for prescrito e só pare quando o médico autorizar. Faça psicoterapia, é urgente. Você precisa trabalhar as dores emocionais. Precisa aprender a enfrentar o que você estava fugindo. E entenda, no final, a decisão é sua. Seja seu melhor amigo, não seu pior inimigo. Viva um dia de cada vez.
Hoje você consegue. E agora eu quero falar com as famílias. Vocês também precisam de tratamento, procurem terapia familiar, aprendam sobre codependência, cuidem de vocês mesmos. Se o viciado precisa de internação, apoiem essa decisão. Não é prisão, é tratamento. É o lugar onde ele vai desintoxicar, aprender sobre a doença e descobrir que é um filho amado de Deus. Amém? Mas estabeleçam limites. Não tentem controlar, vocês não conseguem. Orem e confiem em Deus. A libertação virá no tempo certo. Vocês não podem salvar o viciado, só Deus pode, mas vocês podem amar, apoiar e orar. E agora, nós vamos para o momento principal. Eu sei que essa mensagem está se estendendo, mas é necessário, afinal é uma vida em minutos, é uma vida de alegrias hoje. Hoje eu sou muito grato e só por hoje eu estou conseguindo. Então eu quero orar pelos viciados, orar pelas famílias, e essa oração é diferente. Eu vou orar pelos viciados e eu vou orar pelas famílias também. Se você está viciado, feche os olhos. Se você é familiar de viciado, feche os olhos também e vamos orar juntos. Pai amado, eu venho interceder por cada pessoa viciada que está ouvindo essa mensagem. Senhor, eu sei o que ela está passando, eu vivi isso, a escravidão, a culpa, a vergonha, o desespero, as ruas, os hospitais, a vergonha de ser recolhido pelo SUS, a decepção nos olhos da família. Pai, eu clamo, liberta em nome de Jesus, quebra as cadeias, todo o vício de álcool, drogas, pornografia, jogos, cigarro, comida, está quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, se essa pessoa precisa de internação, dá coragem para ela aceitar, tira o medo, mostra que ali é lugar de cura, de acolhimento, de aprendizado. Pai, que nessa internação ela desintoxique com segurança, que ela aprenda sobre a doença e que ela descubra que é um filho amado do Senhor e que ela seja acolhida. E Senhor, dá força para ela vencer o tempo e o processo, porque vai ser difícil, vai ter dias que ela vai querer desistir, mas que ela persista e que ela vença em nome de Jesus. Pai, depois da internação, guia ela para um bom psiquiatra, para uma boa psicóloga, que o tratamento continue, que os remédios sejam usados com sabedoria e retirados no tempo certo. Senhor, dá força para vencer hoje, só hoje, de 24 horas em 24 horas. Pai, cura o lado físico, que o corpo pare de pedir, que a abstinência seja aliviada e que a desintoxicação seja completa. Senhor, cura o lado emocional, mostra a dor que está escondida, ajuda a enfrentar, não a fugir, que a terapia traga a cura profunda. Pai, quebra o lado espiritual, todo jugo, toda opressão, todo espírito de escravidão saia agora em nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa entenda, um dia de cada vez, hoje ela pode vencer e o Senhor pode dar força todo dia, que ela resolva ser sua melhor amiga, seu melhor amigo, não seu pior inimigo ou inimiga. E agora, Pai, eu vou orar pelas famílias. Agora eu oro pelas famílias, pelos cônjuges, filhos, pais, mães que sofrem com viciado. Senhor, eu sei o que minha família sofreu por minha causa, minha esposa que me procurava quando eu sumia, meus filhos que me viam naquele estado, eu sei a dor que eu causei. Eu oro por essas famílias hoje. Pai, eu clamo, cura essas famílias, tira a codependência, ensina
a amar sem se destruir, ensina a apoiar sem controlar. Senhor, dá sabedoria, eles não sabem mais o que fazer, já tentaram de tudo, estão exaustos. Pai, mostra o caminho. Se o viciado precisa de internação, dá discernimento para a família apoiar essa decisão. Tira o preconceito, mostra que tratamento não é punição. Senhor, dá paz, que eles durmam em paz, sabendo que o Senhor está cuidando, que eles não carreguem esse peso sozinhos. Pai, restaura os relacionamentos quebrados, cura as feridas que os anos deixaram, traz a união de volta, reconstrói a confiança. E Senhor, que essas famílias entendam, elas não podem salvar o viciado, só o Senhor pode, mas elas podem orar, podem amar e podem confiar no Senhor. Dá força para que não desistam quando vier a dificuldade, dá esperança quando tudo parecer perdido. Pai, eu decreto, essas famílias vão sarar, os lares vão ser restaurados, a paz vai voltar, a alegria vai ser reconstruída em nome de Jesus. Senhor, obrigado por cada vida que vai ser transformada por esta mensagem. Que viciados sejam libertos, que famílias sejam curadas. Um dia de cada vez, com tua força, todo dia, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga glória a Deus, acredite. E é por isso que eu sempre digo a frase no final das mensagens, das orações. Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido. Pois é, eu era um improvável, aquele que dizia, esse não tem mais jeito. Até apostavam às vezes, quantos dias eu ia me segurar em pé. E cá estou eu, há muitas 24 horas. Antigamente eu era vergonha, era escravo, e hoje eu sou orgulho. Hoje eu tenho minha vida usada para salvar outras vidas. E tudo isso eu agradeço a uma decisão que eu tomei, de não me estender para o futuro, mas de não pensar mais no passado também, mas de viver o hoje, de cuidar somente do hoje, de 24 horas em 24 horas, um dia de cada vez. Que você seja grandemente abençoado, que essa mensagem venha tocar no seu coração, que você venha ter entendimento. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido.